Você já ouviu falar sobre as tradições da cruz? Como que é isso? Qual o sentido dessas tradições? Como elas se relacionam com a fé? Como elas se relacionam com o dia a dia? O que são as tradições sobre a cruz? Aqui é o professor Eduardo e você está conosco então no Papo de Teologia. Bom, vamos lá então. Aqui nas minhas aulas, também na internet, eu tenho tido várias perguntas de pessoas sobre a cruz, sobre a crucificação, como entender o que aconteceu ali. Então, tem vários textos na Bíblia com mensagens diferentes, né, sobre a cruz. E as pessoas às vezes têm um pouco de dúvida. O que aconteceu? Ele pagou pelos nossos pecados? Não pagou? Deus puniu ele? Não puniu? Ele morreu? Não morreu? Tem um monte de dúvidas sobre o assunto. Não vamos abordar todas, claro. Seria um curso de cristologia para conseguir fazer isso. O que nós vamos fazer aqui? Falar um pouquinho sobre esse assunto para a gente tentar entender. Existe uma coisa que são as tradições sobre a cruz. As tradições sobre a cruz, elas se referem a como as tradições, como as memórias da cruz foram preservadas na Bíblia. Então tem várias memórias. Por exemplo, os textos mais antigos sobre a crucificação falam que Jesus foi morto. Não falam da cruz de uma forma romantizada, como ele deu a vida por nós, ele pagou pela... Não tem nada disso. Os textos mais antigos enfatizam a violência da cruz, enfatizam a cruz como um local de assassinato, um local terrível. Então, por exemplo, Atos, capítulo 4, você vai encontrar isso. E vocês acham também em 1 Tessalonicenses 2, verso 15. São duas narrativas que falam que Jesus foi morto. Ele foi crucificado, ele foi morto. Então não tratam da cruz como se fosse um local de salvação. Não. A cruz ela aparece nessa tradição mais antiga como um local de violência. Essa provavelmente é a primeira memória dos cristãos sobre a cruz. Jesus morreu, entende? Então não foi rápido. Jesus morreu e todo mundo já entendeu que ali ele morreu para pagar nossos pecados, que ele morreu por nós, que ele nos ama, que ele se entregou. Não tinha nada disso. Isso demora, gente. A teologia, a compreensão sobre Deus é algo que vai se construindo aos poucos. Então essa é a primeira memória. Aos poucos vão surgindo outras memórias. Paulo, por exemplo, é um dos que mais vai elaborar uma memória diferente, mais elaborada sobre a cruz. Paulo fala, por exemplo, que na cruz ele se entregou por nossos pecados. Então esse é um dos termos mais importantes usados na Bíblia. Gálatas, capítulo 1, você vai achar. Ele fala também que ele nos amou e se entregou por nós. Gálatas, capítulo 2, você vai achar isso. Então essa ideia dele amar e se entregar já é uma mudança. Olha lá. As primeiras histórias, então, eles o mataram. Os judeus o mataram. Ele foi crucificado. Então 1 Tessalonicenses traz essa leitura, Atos traz essa leitura, que são cartas antigas. O texto mais antigo da Bíblia provavelmente é 1 Tessalonicenses, que é a primeira carta paulina. E o texto de Atos é um texto posterior, mas ele traz essa coleta da memória que ele pega da comunidade de Jesus como sendo crucificado. Mas nesses dois textos você ainda não tem imediatamente a teologia. Mais à frente eles elaboram, tanto Tessalonicenses como Atos. E na segunda memória, então, da cruz, a cruz já não é vista mais como um local onde ele foi morto, onde ele foi assassinado. A cruz, então, começa a ser um local vinculado à ideia de graça, à ideia de amor, porque ele se entregou por nós. Por exemplo, no Evangelho de João, Caifás, lá o sumo sacerdote, ele tem uma frase muito importante para entender isso. Ele fala que é melhor que um morra a que pereça o povo inteiro. Por que ele fala isso? Porque na época eles viviam uma coisa que era chamada de Pax Romana. E o que significa a Pax Romana? Significa, ela é retratada como uma forma de pacificação, igual que tem no Rio de Janeiro, as unidades pacificadoras. Então o Império Romano tomou o poder e enviou uma unidade pacificadora. A unidade pacificadora lá é a legião, que está lá, elas estavam lá na Decápolis, a pronto serviço do Império. Se precisasse, eles invadiam o local. Então, o movimento de Jesus corria o risco de gerar um tumulto na cidade e que a cidade de Jerusalém fosse, então, invadida pela 10ª legião e todo o povo morresse. Por isso, convém que um morra e não pereça o povo inteiro. Então a alternativa era uma alternativa política aos olhos de Caifás. Não era teológica, religiosa, por amor de Deus. Não, isso daí a igreja vai interpretar depois. Nesse primeiro momento, então, ele se entregou por nós, no sentido, então, de que ele deu a sua vida, de que ele abriu mão ali para que todo o povo não sofresse. Esse é o primeiro. Num segundo momento, eles vão dizer assim, mas esse entregar não é só se entregar. Ele nos amou. Não foi uma entrega só porque ele quis. O motivo dessa entrega foi porque ele nos ama. O motivo dessa entrega foi o amor. O texto de Paulo ainda vai falar assim, que ele se entregou por nós, ele nos amou ainda quando nós não o amávamos. Antes de qualquer coisa, antes mesmo de conhecê-lo. Então é um amor colocado como incondicional, preocupação com o povo. Essa é a entrega. Então assim, a princípio, tira da cabeça essas memórias de que, ele foi teológico, ele deu a sua vida. Isso são teologias que vão surgindo depois. Por exemplo, em Romanos, capítulo 5, que já é um dos últimos textos de Paulo, aí você já tem o seguinte,
Paulo já elabora um pouco mais. Ele morreu por nós, deu a vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Em 1 Timóteo e Tito, que são textos mais tardios na história da igreja, ele se deu em resgate por nós. Ele se entregou por nós. Então o que eu estou mostrando aqui? Que a cruz ela vai recebendo várias interpretações. E essas interpretações são as tradições da cruz. Ela vai recebendo várias interpretações de tradições populares diferentes, de percepções diferentes, mas que vão apenas pegando aquele primeiro evento, o assassinato, e vão repensando ele à luz da fé, à luz do relacionamento com Deus, à luz da história do povo, à luz do ensino de Jesus. E nessa interpretação a comunidade vai entendendo que a cruz não era um lugar de violência, mas se torna um local de entrega, um local de prova de amor, um local de misericórdia, um local de demonstração do amor de Deus. Então, por isso que você vai ter essas narrativas. Vão existir outras, claro. O autor de Hebreus, lembrando sempre que ele está trabalhando muito o contexto judaico. E o autor de Hebreus vai sim significar a morte de Jesus a partir do sacrifício, porque essa era a forma que os judeus entendiam. Por isso a morte de Jesus vai ser relacionada ao sacrifício. Não que ele morreu como sacrifício, entende? Essa é uma forma didática, pedagógica de falar da entrega de Cristo. E não reduzir a entrega de Cristo a um sacrifício que os profetas já rejeitaram e que o próprio Jesus já abriu mão em todo o seu ministério. Tem o mínimo sentido ele entregar sua vida em sacrifício. Mas entendam, para que a comunidade entendesse o que aconteceu com Jesus. Aí o autor de Hebreus vai usar essa linguagem para que eles entendam o que foi. Então era uma questão mais pedagógica e didática do que teológica. Agora voltando aqui para a gente fechar, como que entendemos isso? Primeira coisa lá, a cruz é um local de violência e nós não podemos abrir mão disso. Primeira coisa sobre a teologia da cruz que você precisa para entender bem essas tradições é que a cruz é um local de violência. Jesus morreu por violência religiosa. Jesus morreu por intolerância. Foram os sacerdotes que se organizaram junto com os políticos da cidade e decidiram a morte de Jesus. Ah, pastor, mas não tá todo mundo lá gritando lá, crucifica-o? Não é bem assim não. Leia o texto direitinho. Primeiro, nem todo mundo tinha acesso à cidade. O povo era a favor de Jesus, o povo não queria a morte de Jesus. Jesus estava lá no Sinédrio, lá na capitalzinha ali, onde você tinha as lideranças, que o texto bíblico diz que foram, então, influenciadas pelos líderes ali dos religiosos locais. Então, você não tem ali o povo todo dizendo crucificam. Isso é um exagero dentro do... Mas sim um pequeno grupo manipulado lá. O povo não, gente. O povo gostava de Jesus, porque Jesus estava no meio do povo fazendo diferença entre eles. Então, às vezes, os pregadores dão muito acento a isso daí para trazer a culpa sobre nós, né? Mas não é isso. Ali não. Pode, quiser usar a culpa sobre nós, tem vários outros textos. Mas ali você acaba adulterando um pouco o sentido histórico. O que você tem ali, na verdade, é uma cena de violência. E em Jesus sendo crucificado, uma violência de cunho religioso. Porque Jesus questionou e criticou o templo, criticou as tradições, criticou aquela teologia e aquela ideologia judaica. E com isso, então, os judeus, aliados ao Império Romano ali, vão entender, então, a necessidade de silenciar Jesus e a cruz vai ser um mecanismo para isso. Ele se entregou por nós, né? Então esse é um segundo momento, né? Isso também é importante. Então assim, nunca esvazia um. Não é que antigamente era isso e agora é isso. Não. Pensa a cruz numa dimensão dialética. Os dois continuam. Ao mesmo tempo que a cruz é um local de violência e continua sendo um local de violência, por exemplo, os próprios cristãos crucificaram outras pessoas na história e reproduziram a crucificação em várias vezes na história da igreja. Então, a crucificação continua sendo um testemunho de violência. Mas só que ela também, ali na Bíblia, por meio de Jesus, ela também se torna um local de manifestação da graça de Deus. Mas essa manifestação da graça de Deus só tem sentido diante da violência que foi feita. Se foi só a manifestação da graça, sem aquilo, perde o sentido. Então, ali é uma noção dialética. Ao mesmo tempo que a cruz revela, então, a crueldade, a maldade da humanidade, ela também revela a graça de Deus. Então, ela tem as duas dimensões. Então, assim, e é importante você entender isso e não abrir mão dessa leitura. Porque senão nós corremos o risco de achar que a cruz é só uma coisa bela, é maravilhosa e bonita e perder toda a dimensão de violência que ela revela, que ela testemunha. A cruz, diz Paulo, ela é escandalosa. Por que Paulo vai falar do escândalo da cruz? Por que ela é escandalosa para Paulo? Para Paulo, ela é escandalosa por quê? Porque ela revela justamente a fraqueza e a glória dos homens. Paulo fala sobre os inimigos da cruz, tá? Em Filipenses, acho que capítulo 3, verso 18, 17 por ali, ele fala sobre os inimigos da cruz. E esses inimigos da cruz eram aqueles que dentro daquela comunidade judaico-cristã da época achavam que a cruz não tinha nada de graça nela. Achavam que a cruz era uma coisa que a gente tinha que deixar de lado e que o importante era cumprir ali a vontade de Deus e a lei de Moisés. E Paulo vai chamar muita atenção disso e vai questionar isso, porque para Paulo a cruz se torna algo importante. Por quê? Ao passo que a cruz ela simboliza ali, ela revela ali a maldade, a crueldade, a violência, ao mesmo tempo ela também
revela a graça e ela inverte a teologia. Como ela inverte a teologia? Isso é um escândalo. O escândalo da cruz é que aquele que era para ser maldito, aquele que era para ser o condenado, ressuscita. Paulo, então, em Filipenses mesmo, Paulo vai trabalhar isso. Que na cruz ali, na cruz, você vai ter a derrota daqueles que se puseram contra Cristo. Os despojadores serão despojados. Paulo vai falar. Na cruz foi realizado o despojo daqueles que o despojaram. Né? Então, ela tem essa manifestação. E quando ela acontece isso? Quando surge esse escândalo? Quando Jesus ressuscita. E o escândalo é justamente isso, que o pobre, o fraco, o pequeno, aquela pessoa que não tinha onde cair morto, que é Jesus, que é crucificado, é condenado, não fica condenado e crucificado, mas ressuscita. Então, para Paulo, a cruz é o local de inversão. Para Paulo, a cruz é o local onde não adianta ser grande, não adianta glória, não adianta ser poderoso, não adianta buscar ser o melhor, porque a graça de Deus se manifesta na fraqueza, se manifesta no pequeno e se manifesta no horror da cruz. Então, e aí Paulo, então, consegue fechar com chave de ouro e mostrar uma teologia da cruz que faz diferença. Que depois, a propósito, Lutero, na Reforma, ele vai pegar essa mesma ideia e na Reforma Lutero vai falar muito sobre isso, sobre a teologia da cruz e a teologia da glória, de forma a dizer que havia uma diferença entre aqueles que buscavam viver Cristo, viver a sua mensagem, amar o outro, até as últimas consequências, por um lado, e aqueles que achavam que o evangelho não tinha nada. O evangelho não precisa amar ninguém, não precisa dar a vida, não precisa sofrer, não precisa nada. O evangelho é um local de riqueza, de bênção e de glória. E Lutero, então, vai falar que essa era a teologia da glória e do outro lado a teologia da... E que, de certa forma, parece que nós estamos vendo na atualidade pessoas enfatizando muito a teologia da glória, do você vai prosperar, você vai ter, você vai ser melhor, você vai ser abençoado, você vai ser rico, e abrindo mão daquilo que realmente tem valor, que é a teologia da cruz, que é o testemunho do amor de Deus, o testemunho da graça que se revela ali para todos. Beleza? Então, gente, fico por aqui, mas não se esqueça, se inscreve no canal, toca o sininho, pode mandar mensagem para nós, que nós estamos aí junto com você. Até mais, pessoal. Nos vemos no próximo Papo de Teologia.